Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um Filmes Resumo! E antes que você esqueça, já deixa seu like e se inscreve, assim você ajuda meu canal a crescer. Lá é ele, bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Theo é um moleque cria, daqueles que vivem aprontando. O mano vivia trocando ideia. Faça o seu tema se me der uns jogos de videogame. E o Piá também curtia dar um rolê pro quarto pela janela, escalando o cano em vez de usar a porta da frente. Um dia, de boa, comendo uma banana no telhado, ele tacou a casca para baixo. Do nada, um portal se abriu e a casca desapareceu no ar, sumindo sem fazer barulho. Theo, bugado, olhou para trás e desceu para conferir, confirmando que a casca tinha sumido do chão. Intrigado, ele resolveu tentar de novo, jogando patins, que também sumiu no ar, misteriosamente. A surpresa dele só aumentou. Depois, ele jogou uma pedra que teve o mesmo destino, desaparecendo sem deixar rastros. Animadão com o que descobriu, ele correu para contar para o irmão mais velho, Oscar, sobre o tal portal que achou no telhado da casa onde moravam. Eles viviam com a avó, já que os pais tinham sumido. Nessa hora, Oscar estava muito na pilha com Theo, porque o moleque tinha rasgado páginas de uns livros que a mãe deles tinha escrito para fazer aviões de papel. Theo tentou explicar que tinha achado um portal do tempo, mas Oscar, cético, achou que era só mais uma das brincadeiras dele. Os irmãos tinham visões diferentes sobre o sumiço da mãe. Theo achava que ela tinha vazado com alguém. Já Oscar defendia a teoria de que ela, uma cientista gênio, estava pesquisando portais do tempo e provavelmente ficou presa em outra época. Ele se dedicava a entender as pesquisas dela na esperança de trazê-la de volta. A treta entre os dois irmãos esquentou, mas foi interrompida quando a avó chamou para comer. Eles deram um tempo na presença dela, mas a briga recomeçou assim que ela saiu, terminando que ela, num ataque de raiva, mandou de arrasta para cima a tartaruga do Oscar no portal. Desesperado, Oscar procurou o bichinho dele por tudo e, sem encontrar, espalhou cartazes de desaparecido. Ele era muito apegado à tartaruga e a ausência dele o deixou mauzão, chorando sem parar. Logo, o peso na consciência bateu no Theo, que, para consertar o erro, decidiu pular no portal. Ao fazer isso, ele foi teletransportado para o mesmo lugar onde todos os objetos que tinha jogado estavam, inclusive a tartaruga. Ele a pegou e voltou para casa, colocando ela de volta no lugar antes de dormir de boa. Na manhã seguinte, algo muito estranho rolou. Enquanto Theo ainda dormia, Oscar já estava se arrumando para o trabalho, mas a aparência dele tinha mudado muito, ele estava bem mais velho. Acontece que Theo, ao atravessar o portal, viajou de 1990 para 2022. Nesse futuro, Oscar é um professor de física. Logo depois, Oscar foi a uma loja de um cara chamado David para comprar uns itens. E um pouco depois, a filha do dono, Helena, chegou lá. Oscar e Helena eram parceiros à mocota e ele sentia algo por ela desde quando era moleque, embora nunca tivesse falado. Agora, Helena era separada e mãe de 2 filhos, mas o amor de Oscar por ela continuava o mesmo. Ela também trabalhava na mesma faculdade que ele, como professora de inglês. Em casa, Theo acordou e começou a procurar o Oscar. Ele pegou a tartaruga e foi até a avó, que agora, muito de idade, não o reconheceu. Quando o Oscar do futuro viu Theo, ficou em choque e desmaiou. Quando voltou a si, perguntou se era mesmo Theo ali. Theo, confuso, perguntou quem ele era e como sabia o nome dele. Oscar explicou que era o irmão mais velho, deixando Theo perplexo sobre como ele tinha envelhecido tanto em um dia. Após uma conversa rápida, eles sacaram que Theo de algum jeito tinha viajado no tempo para 2022. Eles relembraram o momento em que dava brabo com Theo por ter rasgado as anotações da mãe. Preocupado, Theo expressou o desejo de voltar para 1990, com medo de que a avó brigasse com ele pelo atraso. Ele subiu no telhado para pular de volta no portal, mas ao jogar uma pedra, ela não sumiu. O portal estava fechado. Frustrado, Theo perguntou como isso era possível. Oscar explicou que a viagem no tempo não era tão simples e que o caminho de ida não era necessariamente o mesmo de volta, concluindo que precisavam encontrar um novo portal. Para pegar mais informações, Oscar levou Theo a um de seus professores mais experientes. O professor afirmou que, apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, em 2022, algo como um portal do tempo era impossível. Decepcionados, os 2 irmãos foram embora. Theo ficou maravilhado com o mundo moderno, perguntando o que era o celular do Oscar. O irmão explicou como o aparelho funcionava, mas o lembrou de que o foco tinha que ser encontrar um portal para que ele pudesse voltar para 1990. Foi aí que Theo se lembrou de uma lista escrita à mão que achou nos papéis da mãe enquanto fazia os aviões de papel. Ele a tinha escondido em um dicionário para irritar Oscar, e agora eles achavam que ela poderia ter alguma pista. Ao perguntarem à avó sobre o dicionário, ela disse que tinha dado ao David.
No dia seguinte, Oscar foi encontrar David, pedindo para Theo ficar em casa. No entanto, o moleque saiu na maciota e foi para um shoppingzão. No shopping, Theo pirou nos eletrônicos e, enquanto usava óculos de realidade virtual, acabou quebrando sem querer. Oscar foi chamado e teve que bancar todo o prejuízo. Pé da vida, porque Theo tinha desobedecido, ele o levou até a loja de departamentos do David para procurar o dicionário. David informou que o livro estava na casa dele. Nesse momento, Helena chegou e Theo se surpreendeu ao ver como ela tinha ficado gata com o tempo. Helena perguntou quem era o menino e como ele sabia o nome dela. Oscar meteu um migué dizendo que era filho do primo dele e logo mudou de assunto. Em seguida, Helena os convidou para a casa dela, onde os filhos estavam jogando videogame. Theo ficou chocado com os jogos e começou a jogar com Zen, o filho de Helena. Enquanto isso, Oscar achou a lista dentro do dicionário e disse pro Theo que era hora de vazar, mas o moleque estava se divertindo muito. Helena sugeriu que ele ficasse mais um pouquinho, se oferecendo para levá-lo para casa depois. No entanto, enquanto jogavam, os filhos de Helena começaram a zoar o Theo, já que ele não tinha ideia de como jogar os videogames modernos. De volta para casa, Oscar e Theo começaram a trabalhar no telhado. Oscar explicou que a lista tinha as localizações de diferentes portais. Se essa história tá te prendendo, imagina as outras que já resumi aqui no canal. Fica comigo que tem muito mais vindo aí. Por que Oscar estava sempre na solidão e por que nunca tinha se declarado para Helena? Oscar respondeu que, mesmo ela estando separada, não acreditava que algo pudesse acontecer entre eles. Sem que Oscar soubesse, Theo usou o celular dele para chamar David, Helena e os filhos dela para jantar. Quando todos chegaram, Oscar ficou em choque, mas logo sacou a travessura do irmão. Naquela noite, ele e Helena ficaram mais próximos. No dia seguinte, Helena levou Theo para comprar roupas novas. No provador, Theo soltou um comentário engraçado sobre futebol, um hábito que Helena se lembrou, fazendo ela entender que aquele era o irmão mais novo do Oscar. Ela o abraçou e perguntou por que ele não tinha envelhecido. Theo explicou que tinha pulado em um portal do tempo. Mesmo cética, a prova estava na cara dela. Mais tarde, ela confrontou o Oscar, que confirmou a história jogando uma pedra do telhado, que voltou para cima, revelando um novo portal. Oscar explicou que existem 3 tipos de portais. O primeiro permite uma viagem direta no tempo. O segundo leva a um destino desconhecido. E o terceiro é uma cilada sinistra sem saída. Theo usou o primeiro tipo para chegar a 2022 e agora eles precisavam encontrar o portal certo para mandá-lo de arrasta para cima de volta a 1990. Com a ajuda diária da Helena na pesquisa, Oscar se sentia cada vez mais feliz. No entanto, ela estava preocupada que mudar o passado pudesse alterar o futuro dela e mandar de arrasta para cima a existência dos filhos. Oscar prometeu que a volta de Theo não iria ferrar a vida dela. Foi aí que Theo teve uma ideia, usar as coordenadas da mãe e a ajuda dos filhos de Helena para desvendar o caminho, garantindo que eles existiriam no futuro. Juntos, os 3 acharam um ponto em uma praia que, segundo Theo, era um portal. Ele pulou na água e Brenda e Nathan, filhos de Helena, o seguiram. Ao chegarem na beira, a cidade tinha sumido, substituída por montanhas. Eles sacaram que tinham voltado no tempo, mas para 1949 e não 1990. Presos em uma época desconhecida, entenderam que tinham usado um portal do segundo tipo, que os mandou para um período aleatório. Em 2022, Helena, preocupada, ligou para o Oscar e contou que as crianças tinham sumido. Oscar suspeitou que eles tinham achado um portal e decidiu que precisavam ir atrás deles. Em 1949, sem grana e com os celulares inúteis, as crianças estavam com fome. Brenda e Nathan tiveram a ideia de usar os aparelhos para fazer um show de mágica de leitura de mentes. Com Nathan transmitindo nomes para Brenda por meio de um fone sem fio, o público pirou, achando que ela tinha poderes especiais. Eles conseguiram um troco, mas logo a polícia apareceu, já que era proibido fazer apresentações públicas sem autorização. Ao ver os tiras se aproximando, Theo fez um sinal para que todos ralassem e os 3 escaparam rapidinho. Enquanto corriam, um cara desconhecido os sequestrou e os levou para um lugar isolado, colocando a vida deles em risco de novo.
Em 2022, Oscar e Helena acharam a entrada para o portal de 1990. De mãos dadas, eles pularam e Helena sentiu como se estivessem em um sonho. Ao chegarem em 1990, viram cartazes de Theo desaparecidos por toda parte. Em 1949, o sequestrador levou as crianças para uma gangue que era contra o governo. O líder da galera perguntou por que as crianças estavam ali e o cara explicou que elas conheciam o código secreto do grupo, um assobio que Theo usou para avisar os parceiros, ensinado pela avó. Nesse momento, uma mina da gangue se aproximou. Era a avó de Theo em sua juventude. Acontece que ela tinha sido membro da gangue e aprendido o assobio ali. Theo o abraçou forte, mas não falou quem ele era. A gangue, apesar de ser contra o governo, não pretendia fazer mal. Enquanto isso, em 1990, Oscar e Helena procuravam as crianças na casa de Oscar sem sucesso. Ao ouvirem um barulho, se esconderam em um armário e viram o jovem Oscar chorando pela ausência do Theo, uma cena que deixou triste o Oscar do futuro. Em 1949, as 3 crianças começaram a se adaptar à vida com a gangue. Theo aproveitou a chance para tirar uma foto com a avó jovem, pedindo que ela guardasse para sempre. Essa atitude mudou o futuro, fazendo com que a foto, na moldura da avó em 1990, mudasse. Agora, a foto incluía Theo, Brenda e Nathan. No verso, Theo escreveu as coordenadas de um portal do tempo para ajudar o Oscar e Helena a encontrá-los. Ligados na situação, Oscar e Helena decidiram voltar a 2022 para usar o portal certo para 1949 e resgatar as crianças. Ao chegarem lá, foram recebidos por membros da gangue, que já os estavam esperando, avisados por Theo. Após usarem o assobio como senha, foram levados até o esconderijo. Helena ficou aliviada ao ver os filhos sãos e salvos, mas Theo agora estava se recusando a voltar, dizendo que se sentia bem em 1949. Oscar ficou mauzão e disse ao irmão que, apesar das brigas, o amava muito e sentiu falta dele. Nesse momento, a avó jovem deles apareceu. O grupo precisava encontrar o portal de volta para 2022 e um membro da gangue, que se revelou ser o avô deles, os levou de carro. Eles acharam o portal e, de volta a 2022, Oscar se preparou para mandar Theo de arrasta para cima de volta a 1990. Theo protestou, dizendo que se sentia sozinho em 1990 e queria ficar com o Oscar mais velho, que o fazia lembrar do pai. Com carinho, Oscar o abraçou e explicou que o Oscar de 1990 também estava muito solitário e precisava dele. Meio a contragosto, Theo voltou para a época dele, onde o retorno trouxe mó alegria para o irmão e para a avó. Para explicar o sumiço, ele inventou uma história sobre ter sido sequestrado por uma gangue. Confuso e chateado, o jovem Oscar começou a acreditar que a mãe tinha abandonado eles e começou a jogar fora os livros dela. Theo o impediu e contou toda a verdade sobre a viagem no tempo, mostrando o celular de 2022 como prova. Embora Oscar não tivesse totalmente convencido, a existência do aparelho o fez pensar. Os irmãos então prometeram nunca mais usar os portais do tempo e viver de boas no presente, valorizando a companhia um do outro. Em 2022, os 2 irmãos estão finalmente juntos. Quando a campainha toca, Theo brinca com Oscar dizendo que a namorada dele, Helena, chegou e o incentiva a finalmente se declarar. Ele explica que não incentivou antes para não mudar a vida dela, mas agora, com os filhos dela já crescidos e ela separada, era o momento certo. Oscar abre a porta e encontra Helena, abrindo um novo capítulo nas vidas deles. Em outro lugar, um portal se abre e dele sai uma mulher, a mãe de Theo e Oscar. Sendo uma cientista, ela começa a ensinar ciência para as pessoas daquela época, um ato que poderia mudar muito o futuro. Acontece que ela não abandonou eles, mas assim como o filho, ficou presa em outra linha do tempo enquanto fazia as pesquisas sobre os portais. Terminando assim, Salta, o nome original do filme, filme de ficção científica e comédia de 2023, e eu espero você no próximo vídeo. E é isso aí, galera! Não vai embora não! Dá uma olhada nos vídeos que estão aí na tela final, escolhe um e bora continuar essa zoeira! Até o próximo vídeo!